Muito bem, sejam todos bem-vindos ao canal Refúgio Teológico. Nesse vídeo, eu vou apresentar as 34 provas de que o Papa é um anticristo. Lembrando a vocês que o anticristo nega a divindade de Cristo, consequentemente a trindade, ou faz algum tipo de distorção. Também será um enganador, né? E também vai estar em oposição ou ocupando o lugar de Cristo. E é justamente isso que o papado é. Então, lembro a vocês que esse termo anticristo está justamente de acordo com aquelas passagens que se faz referência a muitos anticristos. Então, estamos apenas aqui trazendo um dos anticristos, mas esse atualmente é um dos maiores anticristos que temos visto atualmente, tá bom? Até por causa de concepções históricas. Então, se você desconhece esses argumentos, se você desconhece a história, então esse vídeo é para você. Nesse vídeo, iremos ver mais ou menos 34 provas, tá, históricas de que estamos lidando com o próprio anticristo, tá certo? Não exatamente o anticristo lá do período da grande tribulação, mas aquele que está no lugar de Cristo, tá bom? Bem, como você pode ver aí nessa imagem, vamos começar, tá? Em outros vídeos iremos obviamente fazer maiores explicações, tá? Mas aqui você vai pegar todo um resumo e vai ser muito fácil você ficar antenado, tá bom? Veja só, aqui embaixo, você vê aqui, ó, nesse gráfico, né? Esse aqui é um gráfico, na verdade, vocês estão vendo, é um gráfico aqui, ó, tá? Eu vou diminuir para vocês verem melhor. Então tudo começa aqui, ó, justamente aqui na base, o nascimento de Cristo, tá? O ministério de Cristo, a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo, o ministério dos apóstolos. Então, mais ou menos do nascimento até o ministério dos apóstolos, nós temos mais ou menos 100 anos, tá? Pronto. Depois de 100 anos, né, chegando em torno do ano 300 depois de Cristo, nós já encontramos a primeira prova de que o papado, ou os primeiros papas, e o atual papa também é o anticristo. Então, a partir do ano 300, tá, nós percebemos realmente isso. Se você voltar ao passado, abaixo do ano 300, você não vai encontrar nenhuma dessas heresias. Por quê? Porque desde o nascimento até o ministério dos apóstolos, tá certo? Estourando um pouquinho aí o ministério dos pais da igreja, um pouquinho mais especificamente, até o ministério dos apóstolos, não temos nenhuma doutrina do catolicismo aqui. Só a partir do ano 300. Aí você vai ver, conforme o gráfico, o gráfico chama de desvio, tá? Para o romanismo. O que acontece? Lembra-se das profecias de Daniel sobre o Império Romano, né, que seria destruído e depois iria ser restaurado? Bem, a, o Império Romano encontrou uma forma de continuar existindo por meio de uma prática religiosa, né? Nós temos visto aqui justamente isso. E dessa forma se estabeleceu o anticristo. O anticristo já anteriormente, né, antes de formar a própria Igreja Católica, era o Império Romano, e já era um reino que estava contra o cristianismo. Depois que ele se torna aí sem ser um império, mas o próprio Vaticano, né, percebemos a partir desse momento a exposição das doutrinas de demônios, certo? Então, a partir do ano 300, nós vamos encontrar a reza pelos mortos. Abaixo disso, não existe, pessoal, nenhuma reza pelos mortos. A primeira prova de que o Papa é o anticristo é ele expor, ele praticar, ele ensinar, ele dizer, né, o catolicismo em si, projetar isso para as pessoas praticarem. A segunda prova é o uso de velas, certo? A primeira prova aí, né,
que diz que o Papa é o anticristo, por rezar a defuntos, né? E o texto que vai refutar isso é Hebreus 9:27, tá bom? Eu vou trazer pelo menos um versículo que vai refutar a falsa doutrina, e essa falsa doutrina é a prova de que o Papa é o anticristo, tá bom? Então, quem reza pelos mortos é justamente são um grupo de pessoas, né, que está cativa à doutrina de demônios. Mas o texto que condena isso é Hebreus 9:7. O uso de velas é João 4:24, que refuta isso. Depois nós temos o chamado culto aos santos, aos mortos e ao uso de imagens. Diversos textos bíblicos condenam isso, mas um deles é Atos 14, verso 13 ao verso 15, tá bom? O outro é o culto à Virgem Maria, né? Nós temos também aqui abaixo disso, instituição da missa como sacrifício perpétuo de Cristo. O texto que refuta isso aqui, a instituição da missa, é Hebreus 9:3, e o culto a Maria é Apocalipse capítulo 22, versículo 9. Depois nós temos o uso da roupa sacerdotal, tá? O texto que refuta isso é Colossenses capítulo 2, versículo 3. Depois nós temos a instituição da extrema-unção, uma outra prova de que o papel de Cristo. A doutrina do purgatório, uma outra prova de que o papel de Cristo. Bonifácio III se afirma bispo universal, que é o Papa, né? No ano 607. No ano 709, mais uma prova, né? É a obrigação de beijar os pés do Papa. Ano 754, depois de Cristo, né? A doutrina do poder temporal da Igreja. 786, adoração de imagens e relíquias. 850, uso de água benta. 890, culto a São José. 995, canonização dos mortos. Ano 998, depois de Cristo, Jesus na sexta-feira e durante a quaresma. Nós temos são as primeiras provas de que o Papa é o anticristo, certo? Vamos seguir adiante e verificar mais outras. Ano 1076, dogma da infabilidade da Igreja. Ano 1079, celibato sacerdotal. Ano 1090, invenção do Rosário. Ano 1184, instituição da Santa Inquisição. Ano 1190, venda de indulgências, a simonia. Ano 1200, pão da comunhão, substituindo para a hóstia. Ano 1215, rios da confissão de pecados ao sacerdote. Ano 1220, adoração à hóstia, missa e idolatria. Ano 1230, a proibição da leitura bíblica. Ano 1315, instituição da reza Ave Maria. Ano 1415, eliminação do vinho da comunhão. Aqui nós temos aqui 1517, que não tem nada a ver com o catolicismo, que na verdade é o resultado da reforma que vai contradizer o império da besta, né? O império do anticristo, tá? É o 1517. Já aqui, a partir do ano 1546, que é a outra prova de que o papel de Cristo é a tradição equiparada à Bíblia. 1546, acréscimo de livros apócrifos da Bíblia. 1854, Maria é declarada a Imaculada Conceição. 1870, infabilidade papal. 1903, só o casamento religioso é válido. 1950, a Ascensão de Maria. 1965, Maria proclamada mãe da Igreja para o Papa Paulo VI. Tá? Então, essas aqui as 34 provas, mais ou menos, de que o Papa é o anticristo. Aqui, nesse gráfico, nós encontramos, né, a base, né, que nós precisamos retornar, que a reforma fez, foi o retorno à base. Tá? E o desvio dessa religião continua, né, não tem fim. E nesse outro gráfico aqui, ó, a Igreja Cristã Original, ela vai trabalhar as igrejas evangélicas como Calvinismo, Lutero, John Knox e os reformadores. No canal temos mais detalhes sobre esses assuntos. Então, o que aconteceu? Foi um retorno a Cristo,
foi o retorno à Bíblia e foi o retorno a Deus. Então, nós temos aqui, de fato, o verdadeiro cristianismo que vai contradizer o reinado do papado. Então, temos aqui as 34 provas de que o Papa é o anticristo. Então, se você faz parte dessa religião e se conhece alguém dessa religião, peça que ele assista esse vídeo até o final. Tá? É um vídeo histórico, baseado na Bíblia, tá? Na história também. E que ele possa sair urgentemente dessa seita. Do mesmo modo, isso se aplica aos neopentecostais, como a Universal do Reino de Deus, a Mundial do Reino de Deus, tá? As igrejas pseudo-evangélicas, tá? Testemunho de Jeová, Espiritismo, as religiões do hinduísmo e assim por diante. Então, aqui você percebeu, né, de fato, as evidências de que o Papa é um dos anticristos. Então, se você gostou desse vídeo, desse assunto, dessa informação, desse conteúdo, compartilha, deixa seu comentário, é muito importante para a gente, tá bom? Temos recebido mensagens de pessoas do catolicismo que querem conversar conosco, e nós temos apresentado evidências fortes de que o catolicismo é uma religião do anticristo, tá bom? Então, continue nos ajudando e até o próximo vídeo, tá bom? Forte abraço e bons estudos.